Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos 1, versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus. Atos 1 e 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. O verso 5 diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Podeis assentar. Meus irmãos, eu tenho sempre dito que quando vamos tentar convencer pessoas de coisas que nós cremos ser bíblicas, há uma ordem de convencimento. Não adianta eu convencer ou tentar convencer alguém de uma coisa que pressupõe outra sobre a qual ele ainda não está convicto. Há uma estrutura nas convicções. Hoje em dia nós estamos tendo um esforço tão grande para compartilhar, mesmo com evangélicos, o beabá, o que diz respeito até à salvação, que muitas coisas que nós no passado procurávamos convencer outros não devem aparecer em primeiro plano. Nós já tivemos o tempo de ver igrejas que eram muito parecidas com as nossas, em maioria, em muitos aspectos. E nós disputávamos por convencer irmãos dentre essas igrejas sobre algumas coisas que estão mais acima. Mas hoje nós somos muitas vezes constrangidos a falar de coisas menores, porque se nós fôssemos falar de coisas mais elevadas, eles teriam dificuldade de compreender, porque aquelas pressupõem adesão, convicção em outros assuntos, porque a doutrina é uma escada, uma coisa se desdobra da outra, se desenvolve através de outra. Por isso que o autor da carta aos Hebreus, ele disse: irmãos, eu queria falar com vocês de coisas mais profundas. Eu queria dar a vocês alimento sólido. Pelo tempo, era isso que vocês deveriam receber, já deveriam ser mestres. Mas eu vejo que eu tenho que voltar aos rudimentos. Eu vejo que eu tenho que vos alimentar com leite. Ali nós percebemos, irmãos, que não adianta ir ao mantimento sólido se o leite ainda não foi absorvido. Não adianta prosseguir, como diz no capítulo 6, para a perfeição, se os fundamentos ainda não foram bem estabelecidos. E é interessante observar no assunto do batismo no Espírito Santo, que Jesus deu primeiramente aos discípulos uma ordem. Lá em Lucas, ele diz que em seu nome seria pregado o arrependimento e a remissão de pecados a todas as nações. No Evangelho de Marcos, ele disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Em Mateus, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero que você, por um momento, imagine o peso dessa ordem para aquele punhado de discípulos. Hoje nós nos confortamos muitas vezes, até em não sermos tão urgentes em pregar em certos lugares, porque de alguma maneira o Evangelho está lá sendo pregado, por outras igrejas, por outros irmãos, porque já há cristãos espalhados em toda parte. Mas imagine o peso da responsabilidade
foi dada àqueles discípulos de anunciarem o evangelho em todos os lugares. Quando eles iam encontrar povos pagãos que adoravam outros deuses, povos que iriam ter superstições, ideias completamente diferentes daquilo que eles iriam pregar, os judeus, cujo pensamento estaria mais próximo do deles, porque aceitava as escrituras do Velho Testamento, as profecias messiânicas, foram os mais hostis no princípio àqueles discípulos que foram perseguidos. Estevão foi apedrejado, houve dispersão e perseguição. E imagine eles se sentirem responsáveis pelo mundo inteiro e não poderem se conformar, já tem alguém aqui, já tem alguém ali. Não, somos nós que temos que ir para toda parte. O que eles iriam pregar era algo bem diferente do que as pessoas já acreditavam. Eu quero que você pense por um pouco. Os judeus tiveram sinagogas em vários lugares, mas os judeus nunca conseguiram impactar a sociedade em que viviam. Eles tinham suas sinagogas, seus cultos, seu gueto, mas aquelas sociedades continuavam politeístas. Se os judeus, que já tinham sinagogas em vários lugares, não tinham conseguido, com as escrituras, no caso do Velho Testamento, na mão, fazer prevalecer nos lugares em que pregavam as profecias, o conhecimento da aliança de Deus, por que aquele grupo menor conseguiria isso? Os filósofos gregos, que foram mais destacados em temas morais, não foram compreendidos em seu tempo. Sócrates foi condenado à cicuta. Os filósofos mais moralistas formavam suas escolas, mas não impactavam a cultura circundante. Os costumes continuavam devassos. E agora esses cristãos, apregoando uma moralidade muito mais elevada do que a dos filósofos, teriam que impactar essas sociedades. Além disso, eles teriam a mensagem mais estranha que se possa imaginar. O Cristo, Filho de Deus, que eles anunciavam, se encarnara, entrara na história e fora morto numa cruz pelas mãos dos homens. Essa mensagem era esquisita. Paulo diz, os judeus pedem um sinal do céu, os gregos, sabedoria, sofisticação filosófica. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Esta ordem parecia uma ordem impossível, mas Jesus deu a eles conforto e segurança de que poderiam cumpri-la, fazendo uma promessa. Jesus disse, depois de ter dito que eles iam pregar a todas as nações, em Lucas: sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lá em Marcos, dando a ordem para que pregassem a toda a criatura, Jesus disse: e estes sinais seguirão aos que creem. Uma coisa sobrenatural acompanhará a mensagem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aqui em Atos 1:8, Jesus disse: mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Entenda na cabeça daqueles discípulos como esta promessa foi recebida. Foi recebida como a esperança de cumprir a grande comissão. Primeiro Jesus criou o fardo. Primeiro Jesus criou neles
uma sensação de desafio e ao mesmo tempo de impotência para tão grande coisa. E depois Jesus acrescentou a promessa. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque as pessoas deveriam buscar o batismo no Espírito Santo depois de estarem angustiadas pelo grande desafio de fazer a obra de Deus. Muitas vezes, nós queremos orar por pessoas para que sejam batizadas no Espírito Santo porque elas desejam falar línguas, porque elas desejam alguma coisa emocional, mas elas não estão inquietas com a grande comissão. Elas não estão desafiadas com a responsabilidade de pregar o Evangelho, fazer discípulos. Elas não sentem essa carga. Jesus quis que esta carga fosse sentida primeiro, para que depois este poder fosse ansiado e desejado como instrumental para realizar essa missão. O movimento pentecostal trouxe uma explosão missionária. Os que buscavam o batismo no Espírito Santo queriam receber poder para pregar o Evangelho. Charles Fox Parham tinha até uma posição equivocada, mas que gerou um bom efeito. Ele acreditava que as línguas faladas eram línguas terrenas, idiomas. Obviamente ele ouvia as línguas estranhas e imaginava que em algum lugar se falasse aquelas línguas. E ele pensava, na visão equivocada dele, que aquelas pessoas falando aquelas línguas estavam capacitadas para serem missionárias em algum lugar em que se falasse aquelas línguas. Os que se equivocaram com este ensino, entretanto, tiveram um bom resultado. Eles recebiam o batismo no Espírito Santo para ir a algum lugar e ficavam procurando para onde ir. Havia uma associação entre o batismo no Espírito Santo e a obra missionária. Não é à toa que houve aquela explosão de missões em toda parte, com o advento do movimento pentecostal. Muitos que eram batizados no Espírito Santo na Rua Azusa recebiam uma oferta que os irmãos juntavam para eles irem a um determinado local para serem missionários. E era chamada oferta de viagem de ida, porque eles não arrecadavam o suficiente para ter uma viagem de volta. E acreditavam que aquelas pessoas iriam para um lugar e iriam ficar lá. Muitos iam e mesmo que quisessem voltar, não tinham condições de voltar. E ficavam como missionários lá mesmo, no lugar para onde iam. Gunnar Ming e Daniel Berg, eles ficaram lá nos Estados Unidos orando para saber para onde ir. Havia aquela ideia, se eu receber poder, eu tenho uma responsabilidade. Até que receberam entendimento de Deus para virem ao Brasil, para virem a um lugar chamado Pará. Mas aquelas pessoas levavam o fardo de missões, de pregar o Evangelho, de compartilhar as boas novas. O batismo no Espírito Santo não é um entretenimento de jovens, não é uma experiência emocional para satisfazer o subjetivismo, o individualismo do nosso tempo, onde as pessoas querem buscar sensações. Não, é poder para fazer a obra de Deus. E, portanto, nós devemos primeiro sentir a necessidade, sentir a inquietação. Só assim iremos buscar o batismo no Espírito Santo da forma correta, para recebê-lo e agir de forma correta. Moody pregava, ganhava almas, mas não tinha tido ainda o grande impacto que veio a ter posteriormente. Duas irmãs da igreja metodista o ouviam e diziam: você precisa receber o batismo no Espírito Santo. E ele rejeitou aquilo. Eu não preciso de nada, eu estou fazendo a obra, estou sendo bem sucedido, mas alguma coisa o inquietou, o perturbou naquelas palavras, e ele resolveu buscar o batismo no Espírito Santo, recebeu
ou começou a receber quando estava no meio da rua, foi até o quarto de uma pessoa conhecida e ali Deus o revestiu. E ele disse: depois dali o que eu preguei não mudou muito, era o mesmo conteúdo, era a mensagem do evangelho, mas os frutos eram diferentes, o resultado era diferente. John Hyde, ou Hyde, não sei qual seria a sua pronúncia, se tem uma pronúncia britânica ou americana, mas ele foi o grande missionário na Índia, presbiteriano, estava no navio para ir como missionário, e lhe deram um bilhete de que ele precisava receber a plenitude do Espírito Santo. Ele amassou o bilhete, jogou fora, não quero saber disso, estou indo para missões, fiz uma preparação, fiz um seminário, mas depois resolveu abrir novamente o bilhete, porque ele começou a pensar no desafio que ia enfrentar, que um diploma de seminário não iria habilitá-lo, uma capacitação técnica não seria suficiente. Ele orou e recebeu o poder de Deus, e quase 100 mil almas se converteram na Índia pelo seu ministério. Estes homens se inquietavam primeiro com isso, depois é que eles iam buscar. Talvez nós estamos muitas vezes errando, porque nos apressamos a querer que pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. E aí talvez essa nossa pressa confunda-se com elas também quererem achar que devem receber logo e até simularem mais de uma maneira um pouco inocente, uma vontade de se autoafirmar ou falar em línguas. Mas, obviamente, tal equívoco não acontecerá se o motivo de busca for um motivo tão reverente, tão profundo, tão temente a Deus, como o desejo de ganhar almas para Jesus. Observe que aqui em Atos, antes de se mencionar que Jesus lhes falou da promessa, no verso 2 diz assim: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Faz-se alusão aos mandamentos que Jesus deu entre sua ressurreição e a ascensão. Dentre eles, o mandamento principal foi a grande comissão. Jesus deu esses mandamentos que deveriam ser cumpridos através do Espírito Santo. Deu mandamentos pelo Espírito Santo que escolheram para serem cumpridos através do Espírito Santo. E é então que no verso 4 nós temos: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. O que eu quero nessa noite pregar não é exatamente sobre o batismo no Espírito Santo. A palavra principal do que eu quero compartilhar com os irmãos é a palavra intensidade. Nós precisamos ser intensos. A Bíblia quer de nós intensidade. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Jesus orou tão intensamente no Getsemane que o seu suor converteu-se em sangue. Essa intensidade vem de algum senso de urgência, de importância. E aqui, meus irmãos, a busca pelo batismo no Espírito Santo deve vir desse senso de urgência, dessa sensação da nossa impotência para cumprir esta missão, de nós sentirmos o peso dessa responsabilidade. Almas estão indo para o inferno, pessoas estão morrendo sem Deus, pessoas ao nosso redor, no nosso trabalho, no nosso colégio, na nossa vizinhança. E nós não as estamos alcançando porque nos falta poder. É essa reflexão que nós temos que fazer. É essa reflexão que nós temos que ter. Da mesma forma que para alguém ser salvo, precisa primeiro se arrepender, reconhecer profundamente o seu pecado, sua incapacidade de salvar-se. A fé salvífica é uma fé intensa, não é superficial, porque não é apenas a admissão de dogma, é uma pessoa que corre para Jesus como alguém que corre para um abrigo durante uma tempestade. É alguém que de repente enxerga o perigo, enxerga que não pode salvar-se,
De repente ela vê como a sua condição é miserável, que não habita nela bem algum, que a espada da lei está sobre sua cabeça. E então ela corre para a cruz, confiante, corre para Jesus. A fé salvífica envolve um momento antecedente, onde a pessoa tem uma grande percepção da necessidade. E a proporção da percepção da necessidade é a proporção da procura. Eu procurarei minha salvação inteiramente em Jesus, quando eu perceber que em mim mesmo não habita bem algum, não tem nenhuma prestabilidade em meu ser para a minha salvação. Então eu tenho que confiar inteiramente nele. Quando eu vejo a minha incapacidade para tão grande comissão, é que eu vou buscar intensamente este poder do alto. E observe como no verso 4, Jesus salienta a necessidade de intensidade. Diz aí que, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Talvez, se fôssemos nós escrevendo esse versículo, nós acharíamos que ele teve exorbitância de palavras. Talvez diríamos assim, que Jesus ordenou que eles não se ausentassem de Jerusalém. Ou talvez nós colocaríamos: Jesus ordenou que eles esperassem a promessa do Pai. Mas note, o texto diz que a ordem foi para que eles não se ausentassem, mas que eles esperassem. Quando é colocado dessa forma, mostra que essa espera não é uma atitude passiva, é ativa. Porque se fosse esperar, no sentido de ficar lá aguardando, bastaria dizer que eles não se ausentassem. Não se ausentar seria necessariamente o ficar no local, de maneira estagnada, indiferente, só aguardando um acontecimento que viria de qualquer forma. Mas aqui diz que eles não deveriam se ausentar, mas esperar. Esperar. Esperar aqui tem um sentido bíblico. Na Bíblia, esperar em Deus, por exemplo, é uma atitude ativa. Eles não iam sair, essa era a parte passiva, não iam para lugar nenhum, iam ficar lá, mas iam ficar lá esperando. O esperar na Bíblia é ativo. Quando a Bíblia manda nós esperarmos a vinda de Jesus, não é esperarmos indiferentes, é gritando: Maranata, vem Senhor Jesus. É buscando a santificação, para que quando Ele nos encontrar, nos encontre santos. É trabalhar enquanto é dia, é fazer a obra, para sermos encontrados por Ele trabalhando. É estarmos em oração, para sermos encontrados por Ele orando. Há inúmeras palavras de Jesus depois das parábolas, dentro das parábolas, lá em Mateus, onde Jesus fala: bem-aventurado aquele que foi encontrado trabalhando, aquele que não disser o Senhor demora e vai fazer isso, aquilo, mas aquele que está ali de olho na vida de Jesus. É um esperar ativo, é um esperar que envolve até a oração, que grita: Maranata, vem Senhor Jesus. Lá em Salmos, no capítulo 42, no verso 5, diz assim o salmista: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus. Esse esperar é ativo. Assim como ela está perturbada, é ativo, negativamente. Está perturbada, ansiosa. Não, espera em Deus, confia em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. O mesmo é dito no versículo de número 11: porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. E note como o contexto deste salmo é de busca por Deus. Olha os versos 1 e 2. Assim como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? O servo, o veado que brama pelas águas,
Ele vem saltando as carreiras ao encontro das águas, assim a minha alma suspira, a minha alma vai na tua direção, ó Deus. Portanto, quando ele disse, esperem, era um esperar ativo, não um esperar passivo. Tanto que os discípulos ficaram não parados, esperando, mas orando. Atos 1,14, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. No verso 5 diz, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Jesus não disse que seria no dia de Pentecostes, exatamente para não gerar uma espera passiva. Ele deixou em aberto, será dentro de poucos dias, não disse quantos, para que eles esperassem orando, para que eles tomassem uma atitude passiva de busca. Quando houve o derramamento do Espírito em Atos 2:1, diz que eles estavam concordemente no mesmo lugar. Ou seja, não apenas estavam no mesmo lugar, mas concordemente, ou seja, tinha algum motivo de eles estarem lá, algum objetivo, a espera, a oração. Estavam todos naquela expectativa, até que receberam, conforme Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Nós vemos aqui, irmãos, intensidade. Lemos também que uma multidão se ajuntou. Quando o poder de Deus vem sobre um povo que buscou intensamente, tem um impacto sobre este povo que transborda sobre o ouvinte. Nós precisamos de um povo intenso, que quando receber poder, irmãos, vai respingar para fora. A Bíblia diz que ajuntou-se uma multidão, Atos 2:6, e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. No verso 12 diz, e todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros, o que quer isto dizer? Houve um pastor da Assembleia de Deus, um homem muito fervoroso, que escreveu um livro pela CPAD de tempos passados, que o título era Perguntas Pentecostais. E a tônica do livro, muito inspiradora, era essa: onde o poder de Deus opera, surgem perguntas. O incrédulo não fica indiferente. Aqui eles perguntaram o que é isto dizer, mas na frente perguntaram, que faremos, varões e irmãos? Há um impacto, irmãos. Lá no cárcere de Filipos, quando Paulo e Silas estavam presos, porém cantando, orando, louvando a Deus, e a glória desceu, e as portas se abriram, e o lugar foi sacudido, o carcereiro indiferente disse, que farei para ser salvo? Alguma coisa se move quando o poder de Deus vem sobre pessoas intensas. Paulo e Silas estavam açoitados, acorrentados, mas orando, clamando, eram intensos, e a glória desceu, e o indiferente estremeceu, o carcereiro estremeceu. Às vezes, serão pessoas que vão se ofender, mas faz parte do impacto do Evangelho em relação àqueles que não querem saber, mas que vão ver o Evangelho como algo que os ameaça por não quererem. Quando Paulo foi levado a Félix e falou sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro, Félix ficou aterrorizado e disse, tira este homem daqui. Ele ficou perturbado, a mensagem o perturbou. As autoridades judaicas disseram, vocês encheram Jerusalém da vossa doutrina. Vocês estão enchendo este lugar. Quando os discípulos chegaram em certa parte, alguns disseram, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Um povo que impacta, irmãos. Para impactar tem que ser intenso.
tem que ser intenso. Aqueles discípulos eram intensos na oração, eram intensos na expectativa. Eles sabiam da responsabilidade, sabiam da incapacidade, oravam com intensidade. Em Atos 4, eles disseram: Senhor, olha para as ameaças, estão nos ameaçando, Senhor. E nós sabemos que a ameaça não revoga a grande comissão. Eles estão nos ameaçando, mas a gente ainda tem ordem de pregar, temos que continuar pregando. Então olha para as ameaças deles, mas concede aos teus servos que preguem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para operar sinais e prodígios e para curar, em nome do teu santo servo Jesus. Oração intensa de quem sente o problema, de quem sente a ameaça, mas sente que a igreja não pode recuar, a igreja não pode andar para trás, o leão pode rugir, a fera pode berrar, mas nós temos que ir adiante, nós temos que seguir indo em frente. Então nós precisamos de intrepidez, precisamos de poder, orar com intensidade. E a Bíblia diz: e o lugar tremeu, e eles foram cheios do Espírito Santo e pregavam com toda a intrepidez a palavra de Deus. O que quer isto dizer? Perguntaram. Pedro disse: isto é o cumprimento da profecia de Joel. Estas línguas significam que Deus está derramando do seu Espírito sobre toda a carne. Mas para que Deus derrama do seu Espírito sobre toda a carne? Para formar um povo que tem alguma satisfação emocional dentro do cubículo da igreja? Não. Sobre toda a carne os filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, e sobre os meus servos e servas derramarei do meu Espírito e profetizarão. Algo para causar um impacto, irmãos, intenso e universal. O velho não fica de fora, o homem não fica de fora, nem a mulher. Filhos e filhas profetizarão, os jovens não estão dispensados, terão visões, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Pedro diz no verso 33, ainda sobre o isto. O que quer isto dizer? De sorte que, exaltado pela destra de Deus, Jesus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Aleluia! O derramamento do Espírito é para ser visto e ouvido, é para causar impacto, irmãos. Não adianta ter no credo: creio no Espírito Santo, e o Espírito Santo só está lá no papel. É preciso que se manifeste algo, é preciso que o mundo veja e ouça a ação do Espírito Santo entre nós. Pedro disse: isto é um sinal glorioso, isto é um sinal que aqueles que vocês crucificaram não só ressuscitou, mas subiu ao céu. Não só subiu ao céu, ele está exaltado. Ele está exaltado acima de todo principado e de toda potestade. Ele tem o nome que é acima de todo nome, para que toda língua no céu, na terra e debaixo da terra, ou seja, no inferno, confesse que Jesus é o Senhor. Quem derramou isto que vós agora vedes e ouvis é aquele que está entronizado no céu, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele está vivo e vitorioso. O poder de Deus na igreja é para o mundo ver que Jesus está vivo e vitorioso. É para o mundo não saber como explicar este povo, como este povo mantém o seu fervor, como este povo mantém sua alegria, como este povo continua pregando, como este povo não recua. De onde vem essa ousadia? A Bíblia diz que as autoridades judaicas se surpreendiam com Pedro e João, diziam: essas pessoas são iletradas. De onde veio para elas essa sabedoria? A Bíblia diz que eles não resistiam à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Eu gosto da expressão sabedoria e espírito. No argumento Estevão triunfava, e também na unção, no espírito. No espírito, eles circundaram Estevão, eles rangeram os dentes para Estevão, mas o rosto dele brilhava como de um anjo.
aleluia, eles se enfureceram contra Estevão, mas Estevão disse: eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles falaram sobre Paulo o contrário. De Pedro e João é como é que estes homens incultos e letrados falam assim, e de Paulo é: as muitas letras te fazem delirar. Este homem de tão culto está ficando doido, está ficando louco. Meus irmãos, este mundo tem que se confundir com a gente. É preciso que ele pense que o mais culto entre nós está louco, e que ele se surpreenda de que o mais ignorante é mais sábio do que doutor, cheio do Espírito Santo. Você vai confundir o mundo. Intensidade. A Bíblia diz no verso 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. O coração deles estava despedaçado pelaquela pregação intensa de Pedro, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Aleluia. É interessante, irmãos, que aqueles que ouviram Pedro naquele dia souberam que Pedro era papa, porque perguntaram a Pedro e aos demais irmãos, colocaram do mesmo nível: ei, pregador, e vocês aqui que são como ele, o que é que a gente tem que fazer? O que é que nós devemos fazer? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. É interessante como Pedro fala: arrependei-vos, e depois ele diz: cada um de vós seja batizado. Esse cada um de vós que ele falou especificamente na hora do batismo, né? Poderia ter dito na hora do arrependimento, mas falou na hora do batismo. É para indicar que o batismo é uma decisão pessoal, como aquela do eunuco, que disse a Felipe: o que me importa, que me pede de ser batizado? Ele quis, ele pediu e foi batizado individualmente. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque tem um costume estranho das igrejas hoje de terem datas no calendário para batismo. Aí naquela data, quem é que está aqui na igreja? Vamos batizar todo mundo. É batismo em grupo, em lote. Mas o batismo tem que ser individual, ainda que muitas pessoas sejam batizadas no mesmo dia. É preciso que cada um decida-se pelo batismo. Não é uma programação do calendário da igreja. É fruto de uma decisão particular e consciente. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa palavra receber também nós não a podemos entender em sentido passivo. Como esperar não era em sentido passivo. A interpretação dos tradicionais normalmente é de sentido passivo. Os discípulos foram ordenados a ficar lá em Jerusalém esperando. Não é que eles foram buscar o batismo do Espírito Santo. Não, naquele dia ia acontecer de qualquer jeito e tal. Era independente de eles estarem buscando. E aqui está dizendo: se arrepender, for batizado, recebe automaticamente. Embora vão ter uma dificuldade enorme para explicar por que recebe depois do batismo e não antes. Porque a nossa convicção, como evangélicos, é que a pessoa é regenerada antes do batismo. Se para eles o dom do Espírito Santo e a regeneração deveria ser recebido antes do batismo. O batismo testemunha da regeneração recebida. E se fossem de uma visão católica, a regeneração seria batismal, o recebimento do Espírito Santo seria no batismo. Mas aqui o recebimento vem depois do batismo. Não conseguindo explicar por que vem depois e não antes, eles ainda tentam dizer que é uma coisa que acontece imperceptivelmente. É um receber passivo. Mas nós cremos que receber aqui é um recebimento ativo. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês vão se arrepender, vocês vão ser batizados, e depois é responsabilidade de vocês receber o Espírito Santo. Vocês têm que receber. Não é que eles vão receber inertes.
Eles têm que ir receber. Isso fica bem claro quando a gente lê em Atos capítulo 8, quando houve conversão em Samaria. Em Atos capítulo de número 8, diz assim a Bíblia nos versos 14 e 15: os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Note como não é uma coisa passiva. Pedro e João chegaram lá, nós viemos aqui orar com vocês, para vocês receberem. Orar para que haja em vocês a atitude de recepção. Não é orar para Deus dar não, porque Ele quer dar. É orar para vocês receberem. É vocês que não estão querendo receber. É vocês que não estão buscando para receber mesmo. Nós viemos orar para que vocês recebam. O receber é ativo. O receber é buscando em oração. Lucas 11 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Uma atitude intensa. Alguém já quis explicar esse texto mostrando aí um progresso de intensidade. Primeiro você pede, quando você está pedindo, você imagina que o que Deus está dando é algo fora de Deus, alguma coisa que Deus dá. Quando você vai para o segundo passo, que você busca, você já entende que é Deus mesmo que você está buscando. No caso do dom do Espírito Santo, você progride para entender que não é só uma coisa que Deus dá. O Espírito Santo é Deus, você está procurando por Deus. E depois você vê que o inimigo não quer que você receba, quer fechar a porta, e você vai começar a bater a porta para abrir. Entra na esfera da guerra, da luta. Há um progresso de intensidade. Pedi, buscai, batei, diz lá em Lucas. Porque quem pede, recebe. O recebe aí, note, é ativo, é de quem pede. Recebeu porque resolveu pedir. Quem busca, acha. Quem bate, abre-se-lhe-á. Aí Jesus disse: se vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Jesus deixa claro que o Pai quer dar, Ele não tem nenhum obstáculo, Ele quer dar. Somos nós que não estamos pedindo com a intensidade necessária. Por isso não é orar para Deus dar aqui tanto, mas é orar para que as pessoas recebam. Orar para que elas recebam, que elas cheguem com sede, com intensidade, para receber o dom do Espírito Santo. Em Atos 19, Paulo chega em Éfeso, encontra um grupo de discípulos e não tinha resultado nenhum, não crescia. Só aqueles 12 ali estagnados, não impactava o lugar. Interessante que depois que Paulo chega no lugar, a glória desce. A Bíblia diz que a palavra de Deus crescia, prevalecia poderosamente. Feiticeiros traziam livros de artes mágicas para queimar em praça pública, vinham confessando os seus pecados. A glória desce. Mas quando Paulo chega lá, irmãos, o que faz mudar o cenário é que Paulo chega e diz: recebestes o Espírito Santo tendo Cristo? Note, Paulo os responsabiliza. Não é Deus deu, vocês receberam. Por que não receberam? Ele está dizendo que é responsabilidade deles receber. A ideia de intensidade, de buscar, de clamar, de ir lá, de receber, de se apropriar das promessas de Deus. A Bíblia diz, lá em Tessalonicenses 5, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, intensidade. Aí diz: não extingais o Espírito Santo, não apague o fogo. Associa o não extinguir ao Espírito com intensidade, de orar sem cessar, de se regozijar sempre. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, no verso 31, diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Procurai com zelo, com fervor, com intensidade. A ideia é sempre de intensidade.
Em 1 aos Coríntios, capítulo de número 14, verso 1, diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. No verso 12 diz: assim também vós, como estáis tão desejosos dos dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Paulo não critica o desejo profundo daquela igreja por dons. Paulo diz: já que vocês estão tão desejosos, abundem. Agora, que o propósito seja edificar a igreja e não a autopromoção, como vinha acontecendo lá. No verso 39 do capítulo 14, ele diz: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas. Meus irmãos, nós precisamos de intensidade. De intensidade. Precisamos orar com intensidade, ler a Bíblia com intensidade, pregar com intensidade. O que faltava à igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, era intensidade. Jesus disse àquela igreja: eu conheço o trabalho de vocês, vocês têm obras, vocês são zelosos doutrinariamente. Os que se dizem apóstolos e não são, vocês os provaram mentirosos, vocês não suportam os maus, vocês são zelosos, vocês têm obras, eu conheço, mas vocês deixaram o primeiro amor, vocês deixaram aquela intensidade que vocês tinham no início. Nós precisamos, irmãos, de intensidade. Precisamos de intensidade na oração. Orar como Smith Wigglesworth. Uma vez ele foi orar e diziam que ele agonizava tanto enquanto orava, que as pessoas não conseguiam ficar com ele até o momento final que ele terminava de orar. Aquele homem foi usado por Deus, muitas curas, milagres, salvação, através de sua instrumentalidade. Uma vez 2 homens disseram: vamos orar com ele. E começaram a orar. E a oração dele ia se tornando intensa, intensa. E aqueles homens sentindo aquele fardo de responsabilidade pelos pecadores que a oração dele transmitia. Aquele senso de responsabilidade, aquela coisa que eles viam-se pequenos demais. Um peso de glória vinha. Enquanto Smith Wigglesworth orava, um se levantou e saiu e não aguentou mais. E o outro disse: não, eu vou ficar, vou aguentar, vou orar com ele. Até que o outro saiu. E eles disseram: ele continuou lá orando, derramando sua alma diante de Deus. Sua agonia enquanto orava era tão profunda que a gente não acompanhava até o final. Estes eram os homens, irmãos, que abalavam o mundo. Quer ler a Bíblia com intensidade? Diga: Senhor, fala, que o teu servo ouve. Fala comigo, ó Deus. Fala comigo. Sabe como é que eu resolvi, irmãos, essa semana sair de casa e me dispor para evangelizar? Eu entrei lá no meu gabinete e tem um oratório. Eu continuo orando dentro do meu gabinete, mas nunca mais tinha orado lá, tinha mandado fazer para orar. Lugar onde eu me ajoelho e fico orando. Eu levava uma bolsa para vender livros quando eu ia para algum canto. Para essa bolsa ficar acessível, eu colocava lá no lugar onde eu punha os joelhos. Eu nunca mais tinha orado lá, porque essas bolsas estavam ocupando lá. E quando eu entrei, Deus falou ao meu coração profundamente. Ele disse: olha o lugar de oração, como é que está. Livros em cima, livros no meio. E eu senti, irmãos, que alguma coisa tinha ficado para trás. Eu tirei os livros de lá, botei lá num amontoado de outro canto e orei. E como foi maravilhosa aquela oração, porque foi uma oração de retorno a um lugar que eu tinha colocado lá para me comprometer a orar. E foi dali que me veio a ideia: não, eu vou agora me colocar ao dispor. Deus vai falar alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Eu enchi de
folheto de Bíblia e foi para a faculdade. O pastor Glauco não está sempre acertando. Eu também tenho que voltar. Eu também, às vezes, saio sem perceber e volto. Mas o que eu quero, irmãos, é que Deus não me deixe sair. Eu estou disposto a tudo. Eu aceito todo o chicote que vem do céu, mas que me coloque no centro da sua vontade. Eu quero fazer a vontade de Deus. Nós temos que olhar para as nossas vidas, ver o que é que está faltando. Olhar, Senhor, o que é que está faltando? O que é que mudou? O que é que não está no lugar? Temos que ser intensos, irmãos, porque os dias são maus, os tempos são sombrios, e a igreja tem que estar fervendo no Espírito nesse momento. Vamos ficar de pé.